Em junho de 1973, o Johnson Sea Link explora um destroyer da Segunda Guerra afundado. Em vez de fazer uma descoberta, ele encontra um desastre, ficando preso nos destroços sem saída. Enquanto o submersível permanece pendurado e impotente, seus sistemas de suporte de vida falham e o oxigênio acaba. E acima, os socorristas correm contra o tempo para salvar uma tripulação que está ficando sem ar. No oceano profundo, a curiosidade custa oxigênio, pressão e tempo. Essas equipes aprendem esse preço da forma mais difícil. Cada fracasso gera uma regra nova, cada perda exige inovação. E para o cineasta James Cameron, essas lições difíceis são testadas no limite da resistência humana, no ponto mais profundo da Terra. O oceano é um ambiente extremamente implacável. Por isso levamos 7 anos para construir isso. Chamo isso de paranoia saudável. O que pode dar errado? E, sabe, eu sou roteirista. Consigo imaginar muitos cenários ruins na minha cabeça. Então nos preparamos para esses cenários. Às 05h15, no dia 26 de março de 2012, o Oceano Pacífico Ocidental está calmo. Um submersível verde brilhante do tamanho de uma van de entregas balança nas ondas. Preso em seu interior está um homem, seu corpo dobrado dentro de uma esfera de aço com apenas 1 metro de diâmetro. Ele não pode ficar em pé, se esticar ou se mover direito. James Cameron está em uma missão para mergulhar no lugar mais profundo da Terra, o Challenger Deep, no fundo da Fossa das Marianas, a 10.908 metros abaixo da superfície ou 7 milhas abaixo da linha d'água, onde nenhum humano jamais foi sozinho. A embarcação em que ele está é a Deep Sea Challenger. Cada segundo da descida dele pressiona com um peso inimaginável, mais de 1000 vezes a pressão da atmosfera ao nível do mar. Todos os sistemas de suporte à vida devem funcionar perfeitamente. Dentro da cabine, a vida de Cameron depende de 5 coisas: a qualidade do ar limitado que ele respira, a resistência da esfera de aço ao redor e o delicado equilíbrio de flutuabilidade que evita que afunde e permite subir novamente. Os sistemas de navegação e comunicação que o conectam ao mundo acima e, se tudo mais falhar, a prontidão de uma equipe de resgate para encontrá-lo antes que o tempo acabe. Esta história é sobre esses 5 sistemas. É sobre o que eles fazem, como protegem a vida no abismo, nos níveis mais profundos do oceano, abaixo de 6.000 metros, e o que acontece quando eles falham. Para entender a importância deles, seguimos a descida de Cameron até a fossa. Com seu sucesso, 3 histórias também marcam sua jornada: Johnson Sea Link, Pisces 3 e Titan. Cada uma é um lembrete de como o fracasso nas profundezas é implacável. Dentro do Deep Sea Challenger não há espaço para erro e nem espaço para o ar escapar. A cabine, com 6,5 centímetros de espessura, está selada, com paredes de aço pressionando contra o vazio. Cameron está cercado por medidores e leituras digitais que monitoram a atmosfera que ele respira. O espaço tem apenas 1 metro de largura. Para se mover, ele dobra os joelhos ao peito e mantém os braços pressionados aos painéis dos equipamentos. Não é possível ficar em pé ou andar. Esta cápsula é prisão e santuário. O ar dentro precisa ser produzido e mantido com precisão científica. No nível do mar, cada respiração contém 21% de oxigênio. Durante um mergulho em uma bolha selada, a pressão pode tornar os níveis de oxigênio perigosamente altos ou baixos. Para sobreviver, Cameron depende de cilindros de oxigênio que abastecem a cabine com doses controladas. Cartuchos de hidróxido de lítio removem o dióxido de carbono que ele exala. Sem eles, o monóxido de carbono 2 aumentaria aos poucos, deixando o ar venenoso sem sinais claros. O perigo não é evidente. O dióxido de carbono não afoga, mas provoca dores de cabeça, confusão e inconsciência de forma invisível. Em uma câmara selada, ele mata antes mesmo de você perceber. Cameron sabe disso muito bem. 5 semanas antes, em 21 de fevereiro de 2012, o Deep Sea Challenger teve um contratempo. Durante teste de mergulho no porto de Sydney, houve falha no sistema de controle de atmosfera. Indicadores mostraram oxigênio instável. Sem garantia de ar seguro, o mergulho foi abortado.
Mesmo em águas rasas, a situação pode sair do controle rapidamente. O risco de falha ali é bem documentado. Em 17 de junho de 1973, perto de Key West, Flórida, o submersível Johnson Sea Link levava 4 homens. A missão deles era uma coleta rotineira de vida marinha em um naufrágio a 110 metros. Mas, às 9h00, a embarcação ficou presa nos destroços de um contratorpedeiro da Marinha. O submersível ficou preso com 4 tripulantes, que inicialmente aguardam. O resgate vai chegar, mas lá dentro a atmosfera começa a mudar. 2 homens estão no compartimento de mergulho metálico na traseira e 2 nos compartimentos acrílicos do piloto. Os níveis de dióxido de carbono sobem rapidamente em ambos os compartimentos, mas o sistema de filtragem de monóxido de carbono 2 falha na câmara metálica fria. Na segunda hora, as dores de cabeça começam. A respiração fica mais rápida, mas quanto mais eles expiram, mais o veneno se acumula. Robert Menzies, o piloto, improvisa. Ele rasga um recipiente de grânulos químicos de cal sodada que absorvem monóxido de carbono 2 e os despeja em sua camisa. Ele segura o embrulho na frente de um ventilador para forçar o produto químico a absorver mais monóxido de carbono 2. Cal sodada é uma mistura de hidróxido de cálcio e bário. Ela é um pouco menos eficaz que o hidróxido de lítio usado no desafiante do mar profundo e sua eficiência cai bastante em temperaturas baixas. Como o compartimento de mergulho de alumínio conduz o calor mais rapidamente do que o acrílico, as águas frias a 110 metros fazem a temperatura do compartimento de mergulho cair para até 7 graus Celsius. Horas se passam. Socorristas respondem, mas o equipamento de resgate não está disponível e, quando chega, demora a alcançá-los. Após 24 horas, os pesquisadores Eduardo Clayton Link e Alberto Denison Stover desmaiam no compartimento de mergulho devido à intoxicação por dióxido de carbono. Apenas 2 membros da tripulação sobrevivem no compartimento do piloto. No Deep Sea Challenger, Cameron sobrevive porque seu suprimento de oxigênio está estável e seus purificadores funcionam perfeitamente por 7 horas. No Johnson Sea Link, um purificador com defeito transformou a cabine em uma câmara de gás selada. Às 7h45 de 26 de março de 2012, Cameron está a mais de 8.000 metros abaixo da superfície. O casco está sob 800 atmosferas de pressão. Com essa pressão, uma fissura do tamanho de um fio de cabelo pode estilhaçar instantaneamente a esfera do piloto. A diferença entre a vida e a implosão está na integridade do aço ao redor dele. O desafiante do mar profundo está a 8.000 metros mais fundo que qualquer submersível tripulado desde 1960. Pelo visor não há nada além de escuridão. Nenhuma luz chega a essa profundidade. O único som é o zumbido baixo das bombas e o leve rangido do aço sob pressão. Para o corpo de Cameron, dobrado apertado na cabine apertada, isso significa 10.000 toneladas pressionando contra o casco de pressão. Se a esfera falhar, não há aviso nem chance de escapar. A implosão seria instantânea. A cabine desabaria em uma fração de segundo, esmagando seu corpo antes que seu cérebro possa perceber. A esfera do piloto, feita de aço especial, foi projetada para isso. Sua esfera perfeita distribui a pressão de forma igual em todas as direções. Os engenheiros que a construíram testaram-na nos maiores tanques de pressão do mundo em terra, levando-a além do peso esmagador da Fossa das Marianas. Mas por dentro, Cameron está plenamente ciente do que está em jogo. O submarino inteiro realmente encolhe quase 8 centímetros de comprimento quando chega ao fundo do oceano, só por causa da pressão. A esfera em que estou realmente encolhe. A janela por onde olho é empurrada para mim sob pressão de 16.000 libras por polegada quadrada. Às 8h00, um sistema hidráulico vaza e o fluido atinge sua janela de observação. Um braço manipulador trava e a porta de coleta de amostras assinada emperra. O vazamento é contido, mas isso obriga a decisão de encurtar o tempo dele no fundo. A estrutura do veículo está resistindo, mas os sistemas sob pressão extrema nunca estão seguros. Eles só são estáveis até deixarem de ser. Um submersível não é um submarino, não possui rota de escape nem câmara de reserva. Existe apenas o casco de pressão.
Sua segurança estrutural precisa ser absoluta ou ele implode. Esferas são o formato mais forte. Superfícies planas se deformam sob pressão, enquanto esferas distribuem a força uniformemente. Aço e titânio são metais confiáveis. Cada solda e junção é inspecionada por raio-x em busca de falhas. Um vazio do tamanho de um grão de areia pode se expandir e causar falha catastrófica sob pressão. Cada casco é testado sob pressão em câmara hiperbárica, excedendo a profundidade para a qual foi projetado. Sensores acústicos captam o som de rachaduras, um pequeno estalo que alerta para a fadiga estrutural. A 11.000 metros a pressão é de 1.100 atmosferas. É como empilhar 50 aviões jumbo em cima da esfera de aço. Resistir à pressão exige força e certeza. Por isso, o desafiante do mar profundo foi feito com margens de segurança redundantes, permitindo a sobrevivência de Cameron. Avançando para 18 de junho de 2023 no Atlântico Norte, no local do naufrágio do Titanic. 5 homens entram no submersível Titã. Entre eles está Stockton Rush, Chief Executive Officer da OceanGate, a empresa que construiu o submersível. Diferente do Deep Sea Challenger, o Titã não usa uma esfera de metal forjado. Seu design é incomum, um cilindro de compósito de fibra de carbono com extremidades de titânio. Às 9h00 a embarcação começa a descer. O navio de apoio recebe mensagens intermitentes por modem acústico de baixa largura de banda. Não há cabo de fibra óptica. A comunicação é limitada. Às 10h47 o contato é perdido. A última mensagem relata uma descida rotineira a 3.346 metros depois. Silêncio. O que ocorre em seguida é abrupto e definitivo. O casco de fibra de carbono falha. Sob 350 atmosferas de pressão, as camadas compostas se delaminam e as fibras se rompem em um microsegundo. O casco colapsa para dentro em velocidade supersônica. O volume da cabine é reduzido a nada em menos de 20 milissegundos. Os 5 homens morrem instantaneamente, seus corpos destruídos antes de reagirem. A implosão não é um ato da natureza, é uma falha de projeto. Engenheiros haviam alertado que a fibra de carbono não é adequada para ciclos repetidos de pressurização. Ao contrário do aço, que se deforma de maneira previsível, os compósitos podem esconder microfraturas até falharem de forma catastrófica. A OceanGate ignorou os avisos, evitando testes e classificação por agências de certificação marítima, e divulgou o design como inovação. Em entrevista aos 60 Minutes Austrália, James Cameron declarou: Mas ele veio da indústria errada, da aeronáutica, que é uma engenharia fundamentalmente diferente. Você busca leveza e resistência, mas não necessariamente resistência à compressão. Seu inimigo, sabe, são todos os tipos de cargas mecânicas, mas não é aquela pressão esmagadora e horrível que você encontra em grandes profundidades no oceano. Ele escolheu materiais e abordagem errados. O relatório de 2025 da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América é direto. A segurança foi distorcida, testes inadequados e riscos conhecidos e ignorados. A esfera de aço de Cameron suportou 11.000 metros, enquanto o casco de fibra de carbono do Titã falhou acima de 3.000 metros. Dentro do Deep Sea Challenger, Cameron podia ouvir o aço gemendo suavemente sob pressão, mas ele confiava em sua integridade, em seu formato comprovado, em seu material testado, em seu projeto certificado. Dentro do Titã, a confiança foi mal depositada. Os homens entraram em uma embarcação praticamente feita no quintal de alguém. Um sistema permaneceu intacto, o outro falhou sem piedade. Nessas profundezas não há segundas chances. Às 8h30 do dia 26 de março de 2012, Cameron chega ao fundo da Fossa das Marianas. Ele explora por 2 horas e 34 minutos até ser interrompido por um vazamento hidráulico. Às 11 horas, ele libera os pesos de lastro e lentamente o Deep Sea Challenger começa a subir. A subida não é feita por propulsores. Ela depende inteiramente da flutuabilidade, da espuma sintática que flutua mesmo após um mergulho sob pressão esmagadora e dos pesos de aço que se soltam quando liberados. Se eles falharem, Cameron ficará preso no fundo do mar, sozinho no ponto mais profundo do oceano. A flutuabilidade é a diferença entre voltar e ficar sepultado.
Às 11h no Challenger Deep da Fossa das Marianas, James Cameron está no fundo do mundo. Através da sua escotilha manchada de fluido hidráulico, ele olha para a água negra. O medidor de profundidade marca 10.908 metros. A pressão do lado de fora é mais de 1000 vezes maior do que na superfície. A missão precisa terminar. Ele viu o fundo do mar, registrou imagens e coletou amostras, mas o vazamento hidráulico inutilizou o braço e a porta de acesso científico. Isso limitou sua capacidade de coletar amostras de sedimento e o risco de permanecer mais tempo aumenta a cada minuto. Cameron planejava ficar 6 horas do fundo, mas devido a vazamentos e falhas nos sistemas, iniciou a subida após quase 3 horas. Não há motor para levantar o desafiante das profundezas. Apenas os propulsores não conseguem lutar contra o peso de 11.000 metros de água. Para subir, Cameron precisa deixar seu submersível mais leve do que a água ao redor, e a solução é simples. Descarte o lastro. Placas de aço com cerca de 500 kg de lastro ficam presas ao submersível por eletroimãs. Quando Cameron aciona o interruptor, os ímãs são desligados, o aço cai e a embarcação se torna flutuante, subindo lentamente à superfície. Este é o momento mais crítico do mergulho. Se o lastro não for solto, o submersível fica preso no fundo. Sem propulsores fortes para levantá-lo e sem resgate humano capaz de chegar a 11.000 metros, Cameron ficaria selado no abismo até o ar acabar. Submersíveis vivem ou morrem pela flutuabilidade. Flutuabilidade fixa, como blocos de espuma sintática feitos de resina, com microesferas ocas de vidro embutidas. Esse material não se comprime sob pressão, mesmo na profundidade máxima do oceano. Ele mantém a embarcação flutuando sem lastro. Já a flutuabilidade variável usa pesos descartáveis. Blocos pesados de aço ou chumbo são fixados por grampos ou eletroimãs. Quando soltos, caem e aumentam a flutuabilidade. A redundância de emergência é incorporada em submarinos que possuem múltiplos sistemas de liberação, como comandos manuais, elos que se dissolvem com o tempo ou parafusos explosivos. Sistema de lastro travado é sentença de morte. Para Cameron, redundância era tudo. Se o sistema de liberação do peso de lastro falhasse, havia um sistema de liberação galvânica de backup. O elo dissolvível é feito para corroer na água salgada após certo tempo, permitindo que o submersível suba sozinho à superfície. Diversos sistemas garantem que, ao acionar a liberação, pelo menos um mecanismo funcione. Por isso, o Deep Sea Challenger emergiu com sucesso após 7 horas. Mas a história mostra o que acontece quando a flutuabilidade falha. Em 29 de agosto de 1973, às 9h30 na costa da ilha de County Cork, o submersível Pisces 3 finalizava trabalhos em cabos submarinos. Roger Mellinson e Roger Chapman, 2 homens, estão quase concluindo o trabalho. O submersível está sendo trazido à superfície para ser içado ao navio de apoio, preso por um cabo de reboque na escotilha traseira. A vedação da escotilha se abre e a água invade a esfera traseira, destruindo rapidamente a flutuabilidade do submersível. A embarcação despenca para baixo. Mellinson e Chapman sentem a aceleração enquanto a cabine despenca de popa primeiro em queda livre. O submersível acelera a quase 40 metros por segundo rumo à escuridão e eles agem rápido lá dentro. Os sistemas de emergência liberam 180 kg de lastro de chumbo, porém a inundação já comprometeu sua flutuabilidade. A descida desacelera, mas não para até que o casco bata na lama do fundo do mar, a 480 metros abaixo da superfície. O impacto é forte, equipamentos se soltam e as luzes apagam, mas o casco resiste. Mellinson e Chapman estão vivos, presos, mas vivos. A flutuabilidade causou o problema, mas o ar vira inimigo. O sistema pode sustentá-los por 64 horas. Para prolongar o suprimento de ar, em vez de esperar 40 minutos para ligar o depurador de carbono de hidróxido de lítio para absorver o dióxido de carbono, eles estendem o tempo de espera o máximo que conseguem. Depois, eles liberam uma pequena quantidade de oxigênio de um cilindro. Apesar de todas as medidas proativas, eles não conseguem impedir que o tempo continue passando. Por 3 dias, marinhas do mundo tentam salvá-los. A Marinha Real aciona submersíveis.
A Marinha dos Estados Unidos da América envia o veículo operado remotamente Curve 3. Mares tempestuosos dificultam o resgate, cabos se rompem, guindastes falham, e Chapman e Melanson contam as horas no escuro enquanto o ar diminui. Na 76ª hora, o ar deles está quase acabando. O dióxido de carbono está aumentando e as mãos deles tremem de exaustão e falta de oxigênio. Finalmente, Curve 3 coloca um cabo no Pisces 3, o submarino avariado é içado para a superfície. Às 13h17 do dia 1º de setembro, a escotilha é aberta. Melanson e Chapman saem cambaleando, vivos. Ao gerenciar o suprimento de ar, a tripulação do Pisces 3 consegue estender o oxigênio por 84 horas, emergindo com apenas 12 minutos de ar restante. Os sistemas de lastro redundantes do desafiante do mar profundo garantiram subida segura dos 11.000 metros, enquanto o Pisces 3 evidenciou a fragilidade da flutuabilidade. Uma única brecha na escotilha tirou sua flutuação, fez a embarcação despencar e condenou a tripulação a 3 dias de espera, com o ar se esgotando. O sistema que parece mais simples, pesos e espuma, também era o mais implacável. Enquanto o Deep Sea Challenger de Cameron sobe da Fossa das Marianas, a equipe de superfície acompanha sua ascensão. Embora o Deep Sea Challenger seja totalmente autônomo e sem cabos, depende de gravação a bordo e de modem acústico para comunicar ao navio de apoio informações essenciais de telemetria, profundidade, oxigênio, dióxido de carbono e status da bateria. Pulsos acústicos confirmam sua posição a cada minuto, mas nem todo submersível é tão bem conectado. Em 2023, os 5 homens no Titã perderam a comunicação. O silêncio acima mascarou a implosão abaixo. Navegação e comunicação, frequentemente tratadas como sistemas secundários, na verdade são linhas de vida. O próximo sistema a ser analisado é a segurança de navegação e comunicação e as consequências de sua falha. Às 12h15, James Cameron está subindo lentamente pela coluna de água escura. Acima, o navio de apoio Sereia Safira aguarda. Entre eles, há uma linha invisível de comunicação. O submersível utiliza um modem acústico de longo alcance, L3 Nortronics. Modems acústicos transmitem dados digitais, incluindo informações ambientais e do estado do sistema, do submersível para a superfície. Profundidade, níveis de oxigênio e monóxido de carbono, 2 bateria, integridade do suporte de vida, status de emergência e localização podem ser enviados por acústica. Cameron pode falar em tempo real com a superfície, além de enviar e receber mensagens de texto curtas que são priorizadas para informações essenciais de operação e segurança. A telemetria é enviada periodicamente, geralmente a cada poucos minutos ou sob demanda, com relatórios e alarmes conforme necessário. A comunicação varia, pois sinais acústicos enfraquecem com distância, distorção e ruído. Em profundidade, cada mensagem é frágil. A equipe na superfície acompanha o progresso dele minuto a minuto. Se algo desse errado, eles saberiam quase instantaneamente, e saber é tudo. Um submersível fica cego sem sua linha invisível de comunicação com o mundo acima. Submersíveis não podem usar sistema de posicionamento global debaixo d'água. Ondas de rádio não se transmitem na água do mar. Eles dependem de 3 sistemas. Eles usam sensores inerciais para navegação, rastreando o movimento como no celular. O sonar Doppler mede o desvio no fundo do mar e o posicionamento acústico triangula as coordenadas da embarcação. A comunicação usa cabos de fibra óptica para transmitir vídeo ao vivo e telemetria. Modems acústicos transmitem sinais e pequenos pacotes de dados na água. Alguns projetos utilizam ambos para redundância. O navio de apoio monitora todas as variáveis de suporte à vida. Oxigênio, monóxido de carbono, 2 umidade e pressão aparecem nas telas da embarcação de apoio. Mudanças bruscas de som ou silêncio acionam o alarme de resgate. Comunicação não é luxo, é sobrevivência. Sem ela, a superfície não sabe se a tripulação está viva, onde está o submersível ou quanto tempo resta de ar. Em 18 de junho de 2023, no Atlântico Norte, o submersível Titã desce com 5 homens a bordo, sem cabo de fibra óptica ou conexão de alta velocidade.
A comunicação se limita a um modem acústico de baixa frequência, enviando só mensagens de texto curtas e telemetria básica. A equipe de superfície pode enviar instruções de navegação em texto ao Titã. O Titã envia sinais regulares de status, como localização e informações do sistema, a cada 15 minutos. O posicionamento é impreciso e a navegação básica. Às 9h45 enviam-se atualizações de rotina. A descida é constante. Às 10h47 a mensagem final é enviada e então há silêncio. Na superfície, o navio de apoio espera. Minutos se passam, depois 1 hora. Eles estão incertos. É uma falha ou um atraso. O único vínculo que eles tinham se foi. Eles não podem saber que o submersível já implodiu, mas James Cameron tem certeza. Porque você não pode perder a calma e rastrear ao mesmo tempo por qualquer outro meio que não seja um evento catastrófico. Porque são 2 sistemas separados. O sistema de comunicação é um transdutor que, você sabe, você aperta para falar, ou eles estavam mandando mensagens de texto, eu acho. E o outro é um transdutor separado, que é alimentado de forma independente, com bateria interna, que emite um sinal passivo e permite que eles rastreiem o submersível da superfície. Só é possível perder ambos ao mesmo tempo em caso de falha catastrófica. A implosão do Titã não foi causada pelos sistemas de comunicação, mas sem comunicação eficaz, a tripulação fica praticamente cega. A busca atrasa e os investigadores demoram a confirmar que a implosão ocorreu no momento da perda de contato. Às 13h30, Cameron ainda sobe. A pressão cai, mas o risco persiste. Um lastro travado, falha no propulsor ou vazamento poderiam pará-lo em qualquer profundidade. Na superfície, a equipe se prepara para emergências aquáticas e superficiais. Na profundidade máxima, Cameron depende da redundância do submarino e de suas reservas de suporte de vida para sobreviver. Barcos de apoio, veículos remotos e mergulhadores de emergência estão prontos. Meses de preparação foram dedicados a um único objetivo. Se algo desse errado, eles poderiam agir imediatamente. Eles só podem agir se o desafiante dos mares profundos estiver nos limites planejados. O sistema final de suporte à vida não está dentro do submersível. É a preparação para o resgate. E, em alguns casos, isso significa a diferença entre sobreviver e morrer. A ascensão de James Cameron é contínua, ele conhece a verdade. Uma vez que o submarino deixa a superfície, não há como voltar atrás. Se os sistemas falharem, só resta a preparação dos tripulantes para um resgate entre a vida e a morte. Apesar de meses de planejamento, a National Geographic, o Instituto Oceanográfico de Woods Hole e parceiros australianos sabiam que navios de apoio, ROVs e mergulhadores de emergência seriam inúteis neste mergulho. Mas em uma expedição ou operação de mergulho típica, todo o cenário precisa ser levado em consideração. Emaranhamento, perda de comunicação, falha do lastro e exercícios de resgate precisam ser ensaiados antes de um mergulho. Se um submersível desaparecer sob as ondas, a busca precisa começar imediatamente. E estar preparado é frequentemente o único fator decisivo entre sobreviventes e vítimas. O resgate se resume a uma equação brutal: tempo versus ar. Navios de apoio precisam estar equipados e prontos para lançar equipamentos de resgate. ROVs podem cortar cabos, prender linhas ou liberar submersíveis. Submersíveis de resgate tripulados podem acoplar-se a uma embarcação avariada ou içá-la. A colaboração entre marinhas internacionais, centros de pesquisa e empresas privadas para unir recursos é essencial para o sucesso. Mas todas essas organizações e sistemas precisam agir já. Cada hora perdida é ar consumido, monóxido de carbono, 2 aumentando e oxigênio diminuindo. O Johnson Sea Link ficou preso nos destroços a 110 metros de profundidade perto de Key West. Equipes de superfície tentam ajudar, mas o submersível está preso em destroços e os mergulhadores não conseguem alcançá-lo a tempo de salvar os 4 homens nos compartimentos. Após mais de 24 horas, 2 homens morreram sem oxigênio antes do resgate chegar. Roger Chapman e Roger Mallinson ficaram presos no Pisces, 3 a 480 metros de profundidade no mar. A Marinha Real coordenou com os Estados Unidos e o Canadá. Na 76ª hora, com poucos minutos de oxigênio, o submersível foi resgatado.
Chapman e Melanson sobreviveram por uma margem extremamente estreita. James Cameron, no Deep Sea Challenger, não precisou do plano de resgate, mas ele estava testado, com equipe e pronto. Em 26 de março de 2012, às 15h, o casco verde do Deep Sea Challenger emerge no Pacífico Ocidental. Após quase 7 horas submerso, Cameron abre a escotilha. Ele foi aonde apenas outro submersível chegou antes e fez isso sozinho. Todos os sistemas de suporte à vida e redundâncias a bordo funcionaram como planejado. No Johnson Sea Link, o ar tóxico matou 2 homens. No Titã, um casco defeituoso implodiu e o Pisces 3 perdeu flutuabilidade, prendendo 2 homens por 76 horas. Essas falhas definiram as regras de sobrevivência, que no oceano profundo dependem de sistemas integrais. Quando funcionam, quase não se comenta. Quando falham, jamais se esquece.